queremos reafirmar, como já foi dito, Tu és a pessoa principal hoje aqui, Senhor. Tu tens a primazia. Tu tens a primazia, Tu tens a primazia. Você é o primeiro, você é o primeiro. Pai, obrigado por enviar o Messias. Obrigado por enviar o Teu Espírito. Obrigado pelo Espírito do Senhorio. Obrigado por nos abrir os olhos. Obrigado pelo Espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor mora em nós. Obrigado por nos dar o selo da Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito que nos ensina a reconhecer a Tua voz paterna, que nos ensina a entender das coisas eternas. Hoje à tarde, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Lava-nos com o Teu sangue, purifica-nos. Remove de nós, Senhor, todo orgulho, toda autossuficiência. Perdoa-nos por tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nós nos aproximamos necessitados e carentes. Nós nos aproximamos como aqueles que precisam de Ti. Nós declaramos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Nós amamos o Teu governo. Você sabe liderar, você sabe governar. Seja aquele que lidera, seja aquele que lidera. Nós entendemos e cremos que você é o líder perfeito para o mundo. Você é o líder perfeito para as nações. Você é o líder perfeito para o mundo. Você é o líder perfeito para as nações. Você tem realmente a direção correta. Nós te adoramos porque você tem a direção correta. Nós te adoramos porque você tem a direção correta. Você tem os planos perfeitos. Você tem os planos perfeitos. Recebe louvor, recebe adoração, recebe júbilo, recebe nossa celebração, recebe nossos aplausos, recebe nossos aplausos. Você é digno, você é digno, você é digno. Não tem um governo como o Teu, não tem um governante como você. Teu governo é perfeito, Teu governo é perfeito. Tuas ideias são perfeitas, em justiça, em equidade, em retidão. Aleluia. Shalom, irmãos, graça e paz, alegria de estar aqui com vocês, principalmente de podermos estar juntos com o Senhor nesse momento especial para a noiva do Senhor nessa região. Eu entendo que há algo realmente especial da parte do Senhor acontecendo nessa região, e nós queremos compartilhar algo que ouvimos essa semana enquanto nos preparávamos para cá. Nós estamos entendendo que o Senhor está promovendo a sua noiva no reino do Espírito nessa região. Eu queria falar com vocês sobre isso, essa promoção que o Senhor está trazendo sobre a sua noiva. E essa promoção está ligada a um posicionamento dela, é Ele mesmo levando essa noiva para uma nova dimensão do seu poder, uma nova dimensão, um novo lugar no Espírito, um novo lugar no Espírito, onde realmente ela vai experimentar através de encontros divinos, não é? Encontros com Ele que vão liberar sua sabedoria, a sabedoria dos seus caminhos. Amém? Amém, irmãos? Existe a sabedoria dos caminhos do Senhor para ser liberado. Como é que Ele atua? Como é que Ele age? Estamos dispostos para ouvir isso? Estamos prontos para ouvir isso? Às vezes o que Deus quer dar não é exatamente o que nós estamos pensando, como já foi dito, né? Mas é necessário que nós nos aproximemos rendidos, quebrantados, né? Para ouvir o que Ele tem para nos dar e o que Ele quer com aquele encontro. Apesar de andarmos com Deus, apesar da noiva estar aprendendo a andar com Deus, ainda as maiores experiências são nos encontros que ela tem com Ele, não é? No passado isso aconteceu demais, até que realmente houve uma maturidade num tempo, numa estação daquela
manifestação da noiva, que ela conseguiu ter plenitude. Vamos falar da igreja primitiva, nos lembrando da igreja primitiva, mas Deus está pronto para realmente nos conduzir para uma rendição ainda maior para Ele. Uma rendição onde Ele vai nos chamar, vai chamar a igreja da região a uma intimidade nova, e ela vai desejar e abraçar. Vocês creem nisso? Amém. Pai, nós oramos e chamamos essa intimidade. Chamamos esse atrair que vem do teu coração para a noiva dessa região, para que ela possa desejar ter isto com o Senhor. E nós falamos isso sobre essa atmosfera, declarando que é o Senhor que sempre nos atrai com cordas de amor. É o Senhor que toma iniciativas dos encontros, apesar das nossas necessidades. Em geral, nós nos aproximamos por necessidade e ainda não por reconhecimento da divindade, mas Ele nos acha nesse lugar e nos quer levar a novos lugares. Novos lugares. Quais são esses novos lugares? Onde nós possamos viver a majestade do seu afeto. Existe uma majestade do afeto de Deus para a noiva dele nessa região, que ela ainda não começou a experimentar, e isso é algo imbatível, incomparável, que ela nunca experimentou, que ela nunca viveu. Ela vai ter uma percepção de como o próprio Senhor a vê de modo diferente nos próximos meses e anos. Ela vai ser realmente atraída para perceber o DNA de filha, de filhos, no Espírito. Nós oramos chamando esses dias, amém? Chamando esses dias. Agora, quando você olha para as circunstâncias, quando você olha para a atmosfera, quando você olha para as pessoas, você não vê isso ainda. Mas isso é algo que está chegando. Ela vai se deixar amadurecer, deixando de ser criança para ser realmente filha. E muitos de vocês, ministros dos 5 ministérios que estão na região, sentem já um cansaço, né? Sentem já o embate dessa resistência de não achar essa noiva madura. Mas nós profetizamos que haverá uma mudança na igreja para a maturidade. Ela vai aprender de autoridade, ela vai aprender e abraçar a liberdade verdadeira. Amém? Essa chamada que ele tem começa com encontros. E eu quero falar um pouco sobre isso. Deus está promovendo a igreja da região através de encontros divinos por causa do reino. E vamos ler Lucas 7, de 1 a 10, e vamos meditar um pouco sobre isso. Lucas 7, de 1 a 10. É um dos encontros fantásticos que o Senhor teve. E Ele trabalhou pessoas. Jesus era maravilhosamente profundo em trabalhar pessoas, né? E veja o que acontece aí no versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa.
Por isso mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o rapaz será curado. Manda com uma palavra, e o rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aleluia! Há muita riqueza aqui, mas vamos tentar captar algo sobre esse encontro na vida deste centurião, desse guerreiro. Ele estava, como ele está chamando a igreja desta região, chamando para viver uma dimensão de poder e um lugar no Espírito que a igreja ainda não experimentou. O centurião tinha uma nova dimensão de poder e vida no Espírito para experimentar que ele não tinha alcançado ainda. E a verdade era a porta de entrada para que ele experimentasse aquilo, para que ele tivesse aquele encontro. E aquele encontro pudesse então liberar sabedoria, a sabedoria dos caminhos de Deus. Sim, porque Deus tem o seu jeito de agir. E através dos encontros nós podemos aprender como são os seus caminhos. Como são os seus caminhos. E eu profetizo sobre essa região a cultura de encontros divinos, de quem começa pelos encontros e avança em aprender a andar com fé com o Senhor. Amém? Às vezes os encontros são por causa das necessidades das pessoas. Às vezes a maioria tem experimentado a presença por causa das necessidades. E Deus não tem problema com isso, como uma estação inicial. Não é? Aprender a andar com Ele através dos encontros que são gerados pelas necessidades. Mas aqueles que são levados a um encontro, a uma experiência, podem ser pessoas como esse guerreiro, como esse centurião. Este centurião está debaixo do impacto da vida e da mensagem de Yeshua. Ele está realmente sendo trabalhado. Existem pessoas, aí eu chamo estas de noiva, num nível mais avançado, que estão debaixo do impacto da presença, mesmo estando distante do mover. Mesmo estando distante do mover. Porque o mover do Espírito e da presença reúne as pessoas no momento divino, momento especial. E aquelas pessoas se encontram. E aqui está Jesus e esse homem tão precioso, mas que é provavelmente um romano, um homem que está numa missão política e que também está numa missão militar. Mas dentro daquele homem forte, guerreiro que comanda outros, há um coração de compaixão. As marcas da vida de Yeshua na região estavam gerando um coração de compaixão naquele homem. Silenciosamente, ele estava sendo trabalhado pela semelhança de Cristo, que deve ser um alvo muito importante para a noiva nessa região. O alvo de ser semelhante a Jesus. Amém? E este homem demonstra essa compaixão a esse servo moribundo. A compaixão dele é fruto do que ele viu e do que ele ouviu. Provavelmente o texto não nos leva a detalhes, mas a cultura da presença curadora, amorosa e misericórdia de Jesus na região já tinha chegado na casa dele aquela notícia e ele estava sob o impacto disso. Ele estava sob o impacto do caminho antigo do amor.
E ele deseja que Jesus venha curar o seu servo doente. Ele conhece o caminho do amor através desse momento de necessidade do seu servo. Irmãos, é algo que o Senhor deseja fazer através da sua noiva nesse lugar. Não crie problema com a estratégia de cuidar de pessoas por causa das suas necessidades. Porque Deus realmente vai trazer pessoas que estão conhecendo Ele à distância, que estão fora do mover, mas que são remanescentes, são filhos preciosos e que precisam ser promovidos diante de toda a comunidade e estão escondidos como aquele guerreiro adorador, buscador da semelhança estava. O que eu quero dizer? Apresente as necessidades das pessoas a Jesus. Leve as pessoas com suas necessidades a Jesus. Porque esta é uma porta de entrada, é o caminho antigo do amor que Deus quer que a noiva revele nessa região. Esse homem, verso 1 até o verso 3, diz que ele revelou o amor buscando a cura para o seu servo. O texto não fala a respeito de se esse servo era judeu, se esse servo era um escravo de outra nação qualquer, mas eles todos, judeus, estavam debaixo de um jugo de escravidão. Havia uma escravidão, mas aquele homem que era um dominador não estava operando no nível da dominação romana, mas estava operando no nível do reino de Deus, dentro de um ambiente totalmente hostil. Existem homens e mulheres de Deus que estão dentro do sistema homem, do sistema mundo, do sistema de dominação, mas que são homens chaves e que vocês, igreja dessa região, vão aprender a identificar os centuriões que estão escondidos no meio do sistema, mas que já confiam no Senhor, que esperam no Senhor, e que o Espírito do Senhor está trazendo esses homens de influência para um lugar de promoção, porque Ele está promovendo a sua noiva, amém? O amor, portanto, foi a base do encontro. A base do encontro foi o amor. O amor que o centurião teve pelo seu servo e o desejo de vê-lo curado. E o amor que Jesus teve tanto pelo servo doente quanto pelo centurião e suas outras necessidades não reveladas no convite. E é fantástico observar que Jesus não se move por aquilo que os homens dizem que precisam, mas ele se move pelos planos e propósitos eternos dele. Ele se move nesse amor, e então nós estamos sendo chamados nessa região a se mover. A noiva está sendo chamada a se mover no caminho antigo do amor, sem operar com uma visão política ou ideológica, porque o reino está acima disso. Aleluia! Sim ou não, irmão? Sabe por quê? Há toda uma crítica, há toda uma visão ideológica a respeito dessa situação. Mas como o reino de Deus, como o Senhor vê isso? Então, esse amor como fundamento do encontro, esse amor por Israel, ele tinha amor por Israel. Ele tinha amor pela casa de Deus, acabou se tornando um edificador de sinagoga. Ou seja, ele não só tinha amor, mas o seu bolso estava convertido aos objetivos do reino. A sua economia estava convertida aos objetivos do reino. Existe gente que não está no mover, aparentemente, mas já tem mais compromisso com a economia do reino que muitos que estão aparentemente dentro e próximo do mover. E é muito importante que a gente entenda isso, que o caminho do amor, ele descobre, ele revela as pessoas. E é isso que Deus quer com a noiva dele nessa região. Ele quer que através de encontros como esse aqui, de 12 horas,
ele quer dar a visão que ele tem da igreja e a visão que ele tem dos outros elementos, dos outros agentes, dos outros personagens da cena atual. Deus tem uma visão dos ricos, Deus tem uma visão dos militares, Deus tem uma visão dos servos pobres na casa dos ricos. Deus tem uma visão a respeito dessa situação. Deus tem uma visão da noiva. Como Ele quer que ela haja nesta circunstância. E, amados, eu oro que Deus nos abra os olhos, amém? Sabe, Ele como águia, Ele está nos levando hoje, nessa tarde, Ele está nos levando para cima, para ver do alto, como uma águia, não é? A perceber as coisas como o seu reino é. Fora daquela influência ideológica que nós temos das circunstâncias humanas, do dia a dia, da invasão romana, do domínio romano, da escravidão dos judeus, da desobediência da casa religiosa. Ele diz, tem uma visão acima de tudo isso que eu quero que você veja, noiva. Tem uma visão minha acima de tudo isso que eu quero que você veja. Coloque a mão nos seus olhos e simbolicamente peça, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver como você vê, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, encontros com Deus podem nos dar a visão que Ele tem a respeito do todo, a visão que Ele tem a respeito de mim mesmo, a visão que Ele tem a respeito da circunstância na qual estamos inseridos. Verso 4 diz, e chegando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Esse é o verso 4. Os judeus estão já debaixo do impacto, do reflexo do caráter de Deus em um coração pagão, em um coração gentio. Um gentio já debaixo do impacto da semelhança, da glória da semelhança. E isto é algo que está chamando a atenção do judeu. Mas, vamos ao ponto seguinte. Vamos entender no versículo 5 em diante, que esse homem está vivendo algo, verso 6, aliás, verso 6 em diante, diz assim, e foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará. Aquele é um dia extraordinário com alguém que estava com sede. Uma fome e uma sede impressionante. Os melhores encontros são com gente sedenta e faminta. Os melhores encontros com Deus, as melhores reuniões, os melhores ajuntamentos são com pessoas famintas e sedentas. E eu aproveito e oro para chamar do norte, do sul, do leste, do oeste, os famintos e os sedentos. Aqueles que estão já a demonstrar o caráter do Eterno, mesmo sem estar no mover com todo mundo onde o Eterno está indo. Que Deus os reúna. Amém, amados? Não desanimem com poucas pessoas. O reino de Deus não é número. Nunca considerou esse negócio de número. Mas Ele trabalha realmente com o remanescente, com gente comprometida e fiel. E são essas pessoas chaves que Deus está reunindo para que elas possam mover o que Deus quer nessa região. Amém? Então, esse homem, nesse encontro, revela que ele entende de autoridade. E é alguém com uma fé que gera maravilhas. E eu chamo vocês para isso. É muito importante que a noiva nessa região entenda de autoridade. E tenha uma fé para gerar maravilhas. Deus está reunindo homens e mulheres nessa região
que entendem a autoridade do reino e que têm uma fé que gera maravilhas. O impacto que a região precisa é impacto que envolve autoridade e fé que gera maravilhas. Essa estrutura será realmente quebrada de resistência diante de gente que tem esse entendimento e esse conhecimento. É interessante porque, um pouco mais à frente, ele fala dos amigos dele. Ele tinha amigos, os amigos do guerreiro, eles estavam juntos na batalha pelo servo. Isso é totalmente incomum para gentios e pagãos. Totalmente sem coração, em sua maioria, por desconhecimento de Deus. Mas aqui, esse guerreiro tem amigos numa terra estrangeira. Ele está numa terra estrangeira, tem amigos. Ele exerce compaixão e os seus amigos se ajuntam com ele na compaixão. E essa é uma outra chave importante. A unidade para a manifestação do amor, ou de uma noiva amorosa. Essa unidade que vem como fruto de alguém que está posicionado conhecendo a Deus, ela gera a transformação coletiva, comunitária, né? Veja que me chamou também a atenção nesse ponto, que esse homem tinha uma consciência da divindade de Cristo. Porque ele disse, eu não me vejo digno. Primeiro ele disse que não tinha se visto digno de ir ao Senhor. Segundo ele diz, eu não me vejo digno de que você entre na minha casa. Ele tem uma consciência de que Jesus é Deus. Era só batizar, né? Ele está pronto. A fé estava bem clara. Muitos judeus não estavam conseguindo ver o que ele estava vendo, mas ele estava. A humildade dele estava pronta ali e ela vai levá-lo para um novo nível de santidade. Ela vai levá-lo, vai conduzi-lo para um novo nível de santidade. E aqui nós temos uma coisa que a presença e a semelhança de Cristo geraram nesse homem: humildade. Humildade é uma chave para que o propósito de Deus flua através da igreja remanescente nessa região. É uma chave estratégica. Reconhecimento da condição de pecador. Reconhecimento da necessidade da santidade. Faminto pela santidade. Sedento pela santidade. Sedento por mais dele. Ao ponto de ter duas ações muito fortes que chamaram a atenção de Jesus. Que foi de mandar um servo para falar e de não receber em casa, e o milagre acontece na porta da casa, ou perto da casa. Mas havia muita confiança nas portas dele, como havia confiança dentro da casa dele. Essa confiança e essa fome, essa necessidade, foi todo o preparo que Deus gerou nesse homem ao longo de algum tempo, que a Bíblia não nos relata quanto foi, mas que naquele encontro divino levou ele e levou os que estavam no encontro a um novo nível de santidade, a um novo nível e a um novo posicionamento com Deus. Alguns encontros que Deus está planejando nessa região vão levar vários que serão ajuntados para esse próximo nível, amém? Não desistam destes encontros, não desistam da presença da glória, não desistam de convidar para que Jesus venha na casa dos necessitados. Posicionem-se como casa de necessitados. Recebam essa chave, não como uma casa suprida, não como uma casa que já tem tudo, mas como uma casa que necessita de mais. A casa do Senhor em toda essa região, em todas essas cidades. Verso 8. Verso 8 ele diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade,
e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a esse, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Sabe, irmãos, encontros divinos te promovem no reino do Espírito. Deus queria promover uma nova autoridade sobre aquele guerreiro, sobre aquele centurião. Deus queria promover o servo dele. Deus queria promover o conselho de judeus, de anciãos, que ajudou aquele guerreiro. Deus queria promover todos aqueles que foram ajuntados naquele momento. Deus queria promover a noiva da região. E quando ele quer promover, ele traz visões novas sobre a paternidade dele, a paternidade de Deus, na revelação de Jesus. Jesus ali veio e ele foi tão revelador do Pai, que olha o que acontece. O centurião diz, eu sou homem sujeito à autoridade. Ele consegue ver que Jesus está debaixo da missão do Pai. Gente, aquilo era tão difícil para o judeu ver. A divindade de Jesus e a sujeição de Jesus à autoridade do Pai, mas aquele gentil viu. Aquele gentil conseguiu ver e disse, eu também sou homem sujeito à autoridade. Viu a autoridade do Pai, viu o envio de Jesus e viu Jesus como aquele que tem toda a autoridade dada pelo Pai e poderia aplicar a autoridade do Pai, a autoridade do Eterno na casa dele sobre as enfermidades. O conhecimento que ele tem a respeito de autoridade e poder o ajudou a ver o reino de Deus. A revelação da autoridade o levou a ver o governo de Deus. Sabe, irmãos, é algo realmente extraordinário o que nós encontramos aqui. Deus está permitindo o encontro de alguém que não é, vamos dizer assim, dos filhos da casa de Israel, mas alguém que é gentil, e ele está se revelando a ele de uma maneira extraordinária, poderosa, alguém que não estava no planejamento, talvez naquele momento como natural, mas sobrenaturalmente o amor de Deus já tinha feito aquele plano, que aquele homem se encontrasse, e ele queria aumentar o conhecimento, a revelação e o conhecimento dele, de que ele tinha a respeito de Deus, para que ele fosse promovido nesse conhecimento, para que ele fosse promovido nesse entendimento, para que ele fosse promovido na compreensão da autoridade do reino, que ele fosse promovido no conhecimento de quem é o Messias e todo esse plano que estava em andamento. A maioria da igreja hoje sofre porque ela não percebe o que Deus quer fazer nos encontros. Nós podemos ter um encontro sem perceber a profundidade das palavras ditas durante esse encontro, das revelações dadas durante esse encontro. Eu oro que a igreja não perca mais, em nome de Jesus, e profetizo um novo nível, onde a igreja dessa região vence as distrações, e apesar de ter acesso a coisas boas, perfeitas, e apesar de ter acesso ao nível de poder econômico, este homem tem acesso ao poder militar, tem acesso ao poder político, mas esse homem tem fome de poder divino. E é exatamente isso que a igreja da região precisa. Ela tem que sair da distração de conhecer um poder econômico tão forte e perceber o poder da divindade e desejá-lo profundamente. Aleluia! E nós hoje profetizamos isso, que a igreja dessa região vai desejar o poder de Deus, a pessoa de Deus, o conhecimento do seu reino,
como ela não teve antes. E aí, quando ele diz tudo isso, que ele conhece, que ele sabe que ele é um homem sujeito à autoridade, ele fala a respeito de soldados e servos. Soldados e servos. Eu tenho soldados e tenho servos. A percepção da diferença entre soldados e servos é só na cabeça de alguém que lida com poder. Dentro desse conhecimento do poder militar, ele pôde mergulhar no poder do reino de Deus para receber no nível de conhecimento intelectual que ele possuía e que lhe foi dado por operar nessa área tão estratégica da vida da sociedade. Ou seja, há coisas que nem todos nós vamos perceber, mas a proporção que você mergulha e é profundo na área que Deus te treinar, ele vai te levar à sala de sabedorias e conhecimento de coisas do reino dentro da área que você tem expertise. Dentro daquela área em que você tem conhecimento. Deixa Deus te levar nessas salas. Aleluia! Foi o que esse homem fez. Ele permitiu. Ele deixou. E sabe qual foi o resultado? Ele teve novas licenças. Ele teve novas permissões. Ele teve novas autorizações para acessar corações. Olha, quando ele foi na direção dos judeus, pedir ajuda por servo, todos os judeus foram a Jesus e disseram, ajuda esse homem. Ou seja, ele já era alguém com uma permissão sobre vários corações. Que coisa tremenda. Sabe quem lhe deu aquilo? O Senhor. Por causa de quê? Por causa do caminho de quebrantamento, do conhecimento do Senhor, que veio pelo conhecimento que ele adquiriu do Senhor. Ele tinha acesso a muitos corações. Mas quando ele se posicionou novamente como alguém que quer mais, ele recebeu novas licenças, novas permissões, novas autorizações para acessar novos corações. Porque mais na frente nós vamos ver que Jesus mesmo vai fazer uma promoção desse homem, vai dizer assim, ó, eu não encontrei em Israel uma fé como a deste homem. Ou seja, ele pegou ele e levantou. Deus quer promover a noiva nessa região. Ele quer levar a noiva a essa condição de que eles vão ver, olha, vocês estão desenvolvendo uma fé aí extraordinária. O próprio Deus está falando de vocês. O próprio Deus está dando testemunho que vocês não se impressionaram com o poder econômico. Amém? Amém. Que vocês não se deixaram seduzir pelo poder econômico, apesar de serem bons, de terem capacidade. Mas vocês não se deixaram, mas vocês continuaram desejando Deus, querendo mais dele, se colocando humildemente como necessitados. Irmãos, eu quero profetizar uma nova herança também sobre a igreja dessa região. Esse homem é, vamos dizer assim, cidadão romano. Sabe o que ele está recebendo aqui? O que o Salmo 2 diz, fala da herança. Ele era herdeiro de nações. Ele é outro que não tem o seu propósito principal em Roma. Tem o seu propósito principal em Israel. É um estrangeiro. É um estrangeiro que recebeu Israel como herança. E ele vai viver a herança que Deus tem nessa terra estranha, sendo um dominador. Entra como dominador, mas se posiciona como filho de Deus no reino de Deus. Amém? Essa é uma chave que ele acessou, ele recebeu Israel como herança, ou seja, ele era alguém que foi colocado por Deus numa outra nação e ali ele passou a ser respeitado por causa da vida dele com Deus. O que importa nessa nação é o que Deus diz de você e o que Deus dá a você de relacionamento enquanto você está cumprindo o propósito dele nela. Amém? Você não deve se impressionar nem desejar outra coisa, mas desejar
que você esteja no lugar que Deus te deu por herança e tendo a vida de testemunho e poder que Ele te deu para viver como herança naquela terra. Eu oro que você esteja numa estação de rever seus propósitos. Que você esteja onde estiver, esteja pelos propósitos de Deus, pelos motivos certos. E eu oro que isso seja alinhado dentro de você, porque não importa o seu lugar de trabalho, mas Deus está planejando encontros onde você pode influenciar muito mais se você não estiver preso à visão natural do reino dos homens. A sua influência crescerá no reino de Deus. A sua influência crescerá no reino de Deus. Cresceu no trabalho daquele homem, na casa e na família dele, cresceu nos amigos dele, no meio dos líderes religiosos, na comunidade ao redor. A vida e o trabalho dele mudaram por causa da posição dele com Deus. Irmãos, a nossa posição com Deus é muito mais importante do que a nossa posição com os homens, que a nossa posição numa nação, a nossa posição política, a nossa posição econômica. Quem realmente define as coisas na nossa vida é a nossa posição com Ele. Concluindo, irmãos, o texto diz, verso 9: ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e voltando disse à multidão que o seguia. Veja só, ele, Jesus, se volta para a multidão e declara: isso aqui que é a promoção que Deus quer fazer. Deus foi para ali, em Cristo, para uma necessidade. Qual era uma necessidade? Uma pessoa enferma, quase morrendo. Era muito importante? Era. Mas veja o que aconteceu. Essa pessoa, diz o texto, que ela foi curada. O servo enfermo foi achado curado. Mas aquela necessidade foi a desculpa, a porta ou a janela pequena de oportunidade para que o reino de Deus fosse manifesto e pessoas estratégicas do reino fossem colocadas no lugar que deveriam estar. Deus, no reino dele, promove pessoas. Ele tira pessoas que estão escondidas e leva essas pessoas para que todo mundo saiba quem é aquela pessoa. Porque ela tem o reino dentro. E o reino é de dentro para fora. O reino é de dentro para fora. Deus quer promover a noiva dessa região que tem o reino dentro de si. E Ele vai levantar pessoas que têm isso e vai espalhar a influência dessas pessoas maior do que elas tinham. Maior influência se estabelecerá por causa da obediência ao reino, ao rei e seu reino. Essa sabedoria dos caminhos do Senhor, essa sabedoria de como Deus age, está hoje posta aqui diante desse grupo. O que eu acabei de falar é algo que está na Escritura, é uma sabedoria, é uma maneira de agir de Deus. Mas, quando Ele abre um rolo e mostra uma sabedoria, o tolo não percebe e não dá valor, mas o sábio agarra aquilo e leva para o seu cofre. Tesouros se guardam em cofre. Eles estão lá e eles são úteis para o propósito. Eu aprendi com um pai espiritual e ele me disse: não reparta os segredos a não ser com homens de propósito. E eu entendo que nessa sala estão pessoas de propósito. E eu quero deixar esses segredos com você e dizer: é isso que Deus está pronto para fazer. Os anjos estão aqui, o Senhor está aqui, e Ele está dizendo: tragam os necessitados. Tragam os necessitados, reúnam-se ao redor dos necessitados, porque
eu vou achar os meus homens chaves enquanto os necessitados estiverem sendo cuidados, porque vocês vão identificar aonde o reino está dentro. Quem são aqueles que têm o reino dentro de si? Essa sabedoria poupará muito tempo, porque muitas vezes nós olhamos a aparência, mas ele olha o coração. Ele olha o coração. O que faremos com essa palavra? O que faremos com essas verdades? Diante destas coisas, você aceita operar nessa nova dimensão? Você vai aprender a perseverar de uma nova maneira. Fique em pé. Eu olho vocês como soldados. Cadê a... Eu olho vocês como soldados em pé. Só um soldado que está em pé pode receber treinamento e armas. Um soldado que está hospitalizado, um soldado que está deitado, um soldado que não está posicionado, não pode receber coisas novas. Mas eu olho você como um soldado em pé. E você se olha como um soldado em pé. Você tem lutado bem. Você já provou a doçura da vitória e as cinzas das derrotas. Todo bom soldado também já enfrentou derrotas. Ele tem que aprender a lidar com as vitórias e com as derrotas. E Deus te quer levar e te promover no novo nível, para você aprender ainda mais a preservar, a aprender a perseverar, aliás, perseverar, a abraçar este estilo de vida firme e fiel, abraçar esse estilo de vida firme e fiel, aprender a ficar em pé e pressionar. Sabe o que é? Ficar em pé e apontando as armas para o inimigo e pensando nos próximos avanços. Deus está te chamando para pressionar, não para ficar pressionado, não como vítima, não como alguém que está tentando, mas como alguém que está dando passos em direção ao seu alvo. Aprenda a ficar em pé e pressionar para o propósito. Eu te abençoo para aprender a pressionar para o propósito. Pressionar no bom sentido, não de manipulação, mas no sentido de dar o próximo passo, dar o próximo passo de fé, dar o próximo passo de obediência. Eu oro pela sua vida, que você realmente entenda a importância de permanecer moderado, não se deixar embriagar, não se deixar embriagar, mas permanecer sóbrio, permanecer sóbrio, permanecer sóbrio. Você pode também recusar o cansaço. Você que está cansado, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está chamando você exatamente para isso, para dar-lhe acesso a alívio, a sua presença, a sua presença, a sua presença. Eu oro que você supere o espírito de peso que estava nesse nível de cansaço e fardo e pressão que você estava tendo. Você saia desse peso, dessa pressão hoje, em nome de Jesus, porque o Senhor está te chamando para um novo lugar de superação, para você caminhar como um guerreiro, levantar para esse lugar de abundância e provisões, como aquele centurião alcançou em Jesus as provisões que ele precisava, mas sempre aprendendo a chegar como um faminto e um sedento. E eu profetizo sobre a tua vida encontros ricos com o Senhor nos campos de batalha da vida. Encontros ricos nos campos de batalha da vida. Que nessa estação você receba a preparação e seja armado para a próxima estação. Toda mediocridade deixe para trás, toda autopiedade, toda posição de vítima deixe para trás, e realmente assuma um novo lugar, porque o Senhor está levando você, e aonde Ele está levando você
não pode ter uma mente pequena, não pode ter uma pequenez na mente, mas que a tua mente seja renovada, que a tua mente seja renovada, que a tua mente seja renovada, que a tua mente seja renovada. Libera a tua adoração e o teu louvor. Abraça o Senhor nesse encontro. Abraça a presença. Abraça o amor do caminho antigo. Abraça a fé para milagres, a fé para coisas extraordinárias, a fé para obediência ao propósito. Eu quero mais a tua santidade. Limpa-me como um pecador. Eu reconheço que necessito mais. Eu necessito de mais. Eu quero mais, eu preciso de mais. Eu quero os teus caminhos antigos. Eu quero os teus caminhos antigos, Senhor. Eu quero me mover como uma pessoa. Quero me mover por uma pessoa como esse centurião apresentou uma pessoa. E o Senhor se moveu por aquela pessoa, mas tocou a muito, Senhor. Eu quero responder aos céus hoje, Senhor. Eu desisto da visão humana, da visão política, da visão ideológica dessa nação. Eu quero a visão do teu reino, Senhor. Eu quero me mover aqui na visão do teu reino, Senhor. Eu desisto de olhar as pessoas por essa ótica errada, Senhor. Eu abraço hoje essa visão do Senhor a respeito das pessoas. Eu abraço essa fé, essa confiança de que você tem recursos que eu necessito, que você é a pessoa que eu necessito, é a pessoa que eu realmente preciso trazer para dentro de casa, para trazer para dentro da minha vida, para aqueles que trabalham comigo. A filiação. O Senhor dê acesso a diferentes dimensões de permissão, herança e autoridade. Diferentes dimensões de herança, permissão e autoridade, Pai. Eu oro, Pai, que cada um dos teus filhos aqui seja levado a um lugar mais profundo, de maior autoridade sobre os inimigos, de maior autoridade sobre essa terra, entendendo do seu propósito. Eu oro por entendimento do propósito. Por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor me trouxe aqui? Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça neste lugar. Eu não quero ficar aqui por causa daquelas que são questões e razões humanas. Eu quero o teu propósito para mim. Se o Senhor me colocou nessa nação, eu sou herdeiro de nação, mas eu quero que a tua glória seja manifesta através da minha vida. Eu quero investir recursos nessa terra. Eu quero investir recursos nessa terra para o teu propósito. Eu quero que esse povo seja um povo pelo qual eu faço sacrifícios no sentido de lutar para que as suas necessidades em Deus sejam supridas. Eu quero me juntar ao povo dessa terra para que os propósitos